noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma vez o meu mercado em 5 minutos, onde eu passarei a minha visão de mercado, o que eu fiz hoje, o que eu esperei para poder fazer essa operação, que geralmente as minhas operações elas são bem marcadas para eu poder entrar na região com stop barato, não é stop curto, é stop barato, é stop na região correta, né? E olhando a operação de hoje, foi uma operação que eu fiz do dólar com a reversão de mercado, né? O mercado estava em queda e ele trabalhou o preço, renovou mínima e após uma consolidação de sexta-feira, ele renovou mínima, trabalhou o dia de ontem nessa mínima, voltou, buscou liquidez nessa mínima e começou a subir, mitigando o preço devagar, indo, voltando. Esperei uma posição após os preços passarem por todas as médias, né? Os preços trabalharam acima das médias, foi lá, buscou a consolidação, tocou nessa consolidação, voltou para a região das médias. Ele fez um pullback sem volume, olhando aqui, você pega aí, você vê que teve um pullback sem volume aqui, nessa região, né? E após esse pullback sem volume aqui, eu esperei essa oportunidade de pegar uma continuidade de mercado acima das médias. A minha entrada foi exatamente aqui onde está essa região de 1 minuto, né? O porquê que eu fiz essa entrada? Simples. Após esse pullback sem volume nos 5 minutos, você vê aqui quando ele volta para a região das médias, você vê o interesse do vendedor aqui, ó, baixíssimo, e o comprador começa a aparecer mais vezes. Puxa, depois que o vendedor tenta agredir aqui e ele não consegue, ele passa a agredir pouco, tá entendendo? Ele não tem tanta agressão. O fluxo estava vendedor, o fluxo foi girando para compra, o fluxo no 2 minutos também foi girando para compra, tá entendendo? O pullback anterior do 2 minutos, que é esse pullback sem volume aqui, ó, entregou sem volume nenhum, acima da VWAP, já tinha jogado para cima da VWAP. A minha entrada foi aqui com a saída que chegou a pagar 12 pontos, chegou a pagar 17 pontos, só que eu coloquei meu stop no 12 pontos. E caso o preço rompesse essa média, essa linha de tendência de baixa que estava plotada de sexta-feira para hoje, eu continuaria com o mercado, ou seja, eu dei 4 pontos para o mercado, fiquei com 12 e encerrei minha operação. Minha lógica dessa operação foi, após esses preços passar por cima dessas médias aqui, após os preços passarem por cima das médias, deixa eu abrir aqui mais, após o preço abrir aqui nessa região, trabalhar, mitigando, romper, e lá no canal de consolidação que estava lá de sexta-feira, vim trabalhando o preço aqui, chegou na região da VWAP, eu vi que teve defesa, aqui tinha muito saldo vendedor, um saldo vendedor forte, né? Um saldo vendedor forte nessa região aqui, tinha um saldo vendedor bem forte aqui nessa região e pouca força comprador, saldo vendedor forte e pouco resultado nessa queda aqui para vir buscar essa mínima aqui anterior. Então, quando o preço voltou para a região das médias aqui, eu esperei uma confirmação. Quando ele me deu a confirmação, eu fiz a entrada, stop aqui nessa região. O preço trabalhou, foi lá buscar essa liquidez aqui. Se eu tivesse eu entrei com um contrato nessa posição. Confesso que eu fui medroso, poderia ter entrado com mais contratos, mas eu não posso entrar com muitos contratos, estou trabalhando na mesa proprietária, então tem que seguir um gerenciamento, porque o capital é curto, não é um capital longo. Então aqui eu entrei com um contrato, coloquei o stop abaixo desse vácuo de liquidez que teve aqui, ó, que está até posicionado no 2 minutos, esse vácuo de liquidez. Meu stop praticamente ficou no 0 a 0. O mercado voltou, quase me tirou e foi lá no alvo, chegou a pagar 17, eu saí aqui nessa regiãozinha aqui. Quando ele voltou, poderia ter tentado uma volta dos preços aqui, mas pelo horário quis ficar de fora, né? Eu achei melhor ficar de fora.
E com isso o mercado hoje nos gerou 12 pontinhos nessa operação de continuidade, após o preço trabalhar uma reversão de mercado, né? O preço estava vindo numa tendência de baixa, colocando aqui, ó, a tendência de baixa, trabalhou e veio girando o preço. Com isso, nossa operação hoje nos gerou 12 pontos. E é isso, rapaziada. Espero poder ter ajudado e tamo junto.